Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é João Batista, eu sou monitor de anatomia da PUC Paraná e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre vasos ilíacos internos. Bom, nesse vídeo eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a pelve, só relembrar, falar da artéria ilíaca comum externa, aí sim falar dos ramos da ilíaca interna, comentar um pouquinho sobre as anastomoses retais e falar da drenagem venosa. Bom, então relembrando um pouquinho alguns conceitos, tá? A pelve óssea ela vai ser formada pelo osso ilíaco, pelo osso pubis, pelo isquio, pelo sacro e pelo cóccix aqui embaixo. Então lembrar que o sacro ele é póstero superior, ou seja, para trás e para cima, e a pubis ela é antero inferior, para frente e para baixo, tá? Lembrar aqui de alguns pontos de referência importantes, o promontório sacral, a sínfise púbica aqui embaixo, aqui o ramo isquiopúbico e o túber isquiático, né, embaixo. E eu queria que vocês prestassem bastante atenção nessa região aqui, tá? Então aqui a gente vai ter a incisura isquiática maior, a incisura isquiática menor, a gente vai ter um ligamento fechando aqui, tá? Que é o ligamento sacroespinhal e o ligamento sacrotuberal fechando até o túber, formando o forame isquiático maior e o forame isquiático menor, aqui é a espinha isquiática, beleza? Esses são pontos que é bem importante a gente saber. Dos músculos do assoalho pélvico, eu quero que vocês lembrem que o assoalho pélvico, né, o diafragma da pelve, o que fecha a pelve por baixo, é formado pelos músculos do levantador do ânus e pelo isquio coccígeo, tá? Então aqui é o levantador do ânus, né, esses aqui, e aqui atrás é o isquio coccígeo ou coccígeo, tá? E a parede lateral da pelve vai ser formada principalmente pelo músculo obturador interno, que é esse músculo que fecha o forame obturado lá. E aqui a gente vai ter o canal obturatório. Também das vísceras pélvicas, a gente vai ter a bexiga urinária, aqui o útero e a vagina, e aqui o reto, né? No corte mais sagital, a gente consegue ver o músculo detrusor, aqui o miométrio e aqui a luz do reto, tá? Não esquecer também da tuba uterina, do ovário, do ureter aqui perto, e a gente já consegue ter um spoiler daqui dos vasos ilíacos descendo. Não dá pra gente esquecer da região do períneo, tá? Na região do períneo a gente vai ter músculos, a gente vai ter algumas vísceras, né? Aqui na mulher a gente tem a região do pudendo feminino, da uretra e do clitóris. É bem importante a gente saber que lembrar que essa região existe, né? E a gente vai ter a ilíaca interna vascularizando também essa região. No homem a gente tem os órgãos genitais externos, né? Os órgãos reprodutores externos. E nessa foto a gente consegue ver a região anal, que não tinha na outra foto, que também faz parte do períneo. Então, as artérias ilíacas, elas são os ramos terminais da aorta abdominal. Então, a gente tem aqui descendo a aorta abdominal, dando origem à artéria ilíaca comum direita e aqui a artéria ilíaca comum esquerda. Lembrar que a gente tem analogamente a veia ilíaca comum esquerda e a veia ilíaca comum direita, formando aqui a veia cava superior. Tá? Então, a artéria ilíaca comum, ela tem esse nome porque ela vai dar origem a um ramo chamado ilíaco interno, artéria ilíaca interna e a artéria ilíaca externa. Tá? Lembrar que a artéria ilíaca externa vai lá para a perna, vai formar a artéria femoral, quando ela passa por baixo do ligamento inguinal, mas antes ela dá origem aos vasos epigástricos inferiores, que vão vascularizar a parede, e há um raminho aqui, esse pequenininho, que é a circunflexa ilíaca profunda. Bom, a artéria ilíaca interna está aqui anterior à veia ilíaca interna, anterior ao plexo sacral, tá? E, que nem eu falei, ela é um ramo da ilíaca comum, tá? Ela vai vascularizar as vísceras pélvicas, a região glútea, a região da coxa medial e a região do períneo. Bom, então o tema dessa aula é que as variações são bem comuns, tanto nas artérias quanto nas vias ilíacas, tá? Então a gente vai ter uma divisão anterior e uma divisão posterior geralmente. A divisão anterior ela é mais importante, porque ela vai ter alguns ramos viscerais, ela vai ter principais ramos, né, da ilíaca, e a divisão posterior vai ter alguns raminhos parietais que vão para a parede, tá? Mas isso varia bastante. Aqui a gente tem os ramos da divisão anterior da ilíaca interna, tá? E a divisão anterior é esta aqui, ó, que tá vindo aqui para frente, tá? Lembrar de olhar a sínfise pública para entender o que é anterior e o que é posterior. A divisão posterior da ilíaca, ela vai dar origem à artéria iliolombar e à artéria sacral lateral, que são ramos parietais, tá? E a glútea superior, que a gente vai falar um pouquinho depois. Eu queria dar abrir um parênteses aqui, que quando você está estudando na prática, é super importante você entender que algumas artérias vão entrar, né, na região do forame isquiático maior, que é tudo isso, e não vão mais sair. Essas são as glúteas. Por que elas não vão sair? Porque elas vão vascularizar toda a região glútea, que está atrás, né, do forame isquiático. E tem uma que vai sair, que é a pudenda interna, entra aqui pelo forame isquiático e sai aqui embaixo para vascularizar a região do períneo. Então, se você tem um corte sagital, você consegue ver isso bem bonitinho.
Aqui é só uma imagem para ilustrar o fato de que tem bastante variação mesmo, tá? Então aqui, ó, por exemplo, a gente não tem nem ramo anterior, divisão posterior, tá bem confuso. E aqui lembrando que ela não vai vascularizar só as vísceras aqui pélvicas, como também as vísceras do períneo, tá? Aqui uma região mais profunda, mais interna. Bom, queria comentar um pouquinho da artéria uterina da vaginal. Ela tem só no sexo feminino, tá? A uterina, ela pode vir direto da ilíaca interna, então aqui direto da ilíaca interna, como também pode vir da artéria umbilical, que é menos comum, tá? Ela vai chegar bem na junção aqui do útero com a vagina e ela vai dar alguns ramos. Um ramo vaginal, que vai vascularizar a vagina e o colo, e um ramo ascendente, que é esse aqui todo espiralado, tá? Esse ramo ascendente, se a gente olhar aqui, ele vai dar um ramo ovárico e depois um ramo para a tuba, beleza? E a vaginal, ela pode vir direto da ilíaca interna, ou também ela pode vir da uterina, que nem a gente vê nessas imagens aqui, a vaginal descendo aqui, ó. Um segundinho aqui para falar um pouquinho melhor da artéria uterina. Então, aquele ramo ascendente que eu falei antes, ele vai subindo aqui e ele vai dando artérias que a gente chama de arqueadas, que vão penetrando aqui no miométrio. E essas artérias arqueadas dão origem a artérias radiais, que aqui no zoom a gente consegue ver, que vão dar origem às arteriolas espirais. E essas são as arteriolas que penetram bem fundo lá no endométrio e durante a fase proliferativa, né, em que o endométrio começa a crescer no ciclo menstrual, a gente vai ter o aumento desses vasos, vão ficar cada vez mais espiralados, com bastante sangue, e na fase da menstruação são esses vasos que vão sangrar, quando a gente tem a descamação do útero. Já as vesicais, elas vão vascularizar a região da bexiga e a região aqui também da próstata, né, nos homens. E isso é um ponto importante, porque a vesical inferior a gente encontra só nos homens, segundo o Moore, né? E na mulher a gente vai ter a artéria vaginal no lugar. Ela vai dar origem a todas essas artérias aqui, né, que vão vascularizar essa região, tá? Já a vesical superior geralmente é um ramo da umbilical, então a gente tem um umbilical saindo aqui e tem aqui, ó, umbilical saindo, e aqui a gente tem alguns raminhos que vão para a parte superior da bexiga. A umbilical, essa é um ramo bem importante, né? Geralmente um dos primeiros ramos da ilíaca interna, tá? Ela é mais importante no período pré-natal, ela vai levar o sangue que é pobre em oxigênio para a placenta. E lembrar que a gente tem duas artérias umbilicais e uma veia umbilical, tá? E a veia umbilical, ela não vem aqui para a região da pelve, ela vai lá para o fígado. Bom, ela vai correr pela parede lateral da pelve e vai subir como um ligamento umbilical medial depois que você nasce, depois que você é adulto, né? E aí vai parar lá no umbigo, tá? Então, ela vai dar origem às vesicais superiores, que não falei. Já a artéria obturatória, essa artéria que ela sai aqui e ela vai entrar no canal obturatório, tá? Ela vai passar por cima dessa face obturatória, geralmente entra entre o nervo e a veia, tá? E ela vai dar alguns ramos musculares, esse ramo púbico que vai encontrar outro ramo púbico da epigástrica inferior. Mas o que é importante mesmo é saber que ela vai para a região medial da coxa vascularizar alguns músculos. A pudenda interna é uma das mais importantes porque é uma artéria que vai vascularizar toda a região do períneo, tá? Então ela vai, que nem eu falei, ela vai entrar aqui no forame isquiático maior e vai sair pelo menor para a região do períneo. Ela vai dar origem a esses ramos, que desses ramos os mais importantes são a profunda do pênis ou do clitóris, a artéria retal inferior e a artéria perineal, tá? Também tem a dorsal do pênis ou do clitóris. As artérias glúteas, que nem eu comentei antes, elas vão entrar pelo forame isquiático maior e vão lá para trás para a região glútea, tá? A artéria glútea superior vai vascularizar a região dos músculos glúteos e a glútea inferior vai mais para a pele e para a face posterior da coxa, tá? Então, a glútea superior entra entre L4, L5 e S1 e a glútea inferior geralmente entre S2 e S3, mas aqui nessa imagem não tá, então você vê que tem bastante variação. Por fim, eu vou falar um pouquinho das artérias retais, tá? E vocês precisam saber que a gente tem três artérias retais. A artéria retal superior, que vem lá da mesentérica inferior. Então, lembrar que a mesentérica é o ramo que vai vascularizar o colo, né? Então, a gente vai ter aqui a mesentérica inferior, dando a artéria retal superior. Aí, a gente tem a artéria retal média, que sai direto da ilíaca interna, tá? E, por fim, a artéria retal inferior, que vai sair aqui da pudenda interna. Então, a gente tem essas três anastomoses, tá, de artérias. E a mesma coisa acontece aqui também nas veias. Então, a gente vai ter uma veia retal inferior,
que vai sair da pudenda, a gente vai ter uma veia retal média que vai sair da ilíaca interna, e a gente vai ter uma veia retal superior que vai sair da mesentérica. Isso é importante porque lembrar que a mesentérica não drena para a cava, a mesentérica vai drenar lá para o sistema porta, tá? Então, aqui é uma comunicação porto-cava, né? Então, isso é bem importante, pode até dar alguns problemas aí. Então, só comentando um pouquinho sobre a parte venosa, então os plexos venosos pélvicos vão gerar as veias acompanhantes que têm os mesmos nomes. Então aqui a gente tem uma glútea inferior, aqui a gente tem uma glútea superior, ilho lombar, sacrais laterais, aqui a veia obturatória, tá? Então a gente tem aqui a veia umbilical, beleza? Então a gente vai ter ramos com os mesmos nomes. E esses ramos ou vão drenar para a ilíaca interna, ou vão drenar para a mesentérica inferior, ou vão lá para trás para o plexo vertebral, tá? Mas lembrar que vai principalmente para a cava inferior. Tem alguns ramos que vão para a mesentérica inferior, que nem a gente comentou antes. Gente, era basicamente isso que eu tinha para trazer para vocês. Espero que tenha sido útil, tá? E espero que tenha dado para dar uma revisada não só na parte de vascularização, como também no todo ali da região da pelve e do períneo. Tá? Muito obrigado.